Bom dia. Saiu da cama hoje? Lençol deixou? Muito bom. Bom estar com os irmãos mais uma vez. Nós não somos tantos quanto nas noites anteriores, mas somos quem o Senhor trouxe. Amém? E assim nós vamos diante da palavra dele, aprendendo mais do que ele tem para nós. Abra sua Bíblia no Salmo 129. Salmo 129. Nós vimos ontem à noite em particular o relacionamento do peregrino com dois aspectos ordinários e fundamentais da sua vida: trabalho e família. Vimos como a palavra de Deus nos educa nesses dois importantes núcleos, nesses dois importantes aspectos da vida de um peregrino e a importância de enxergá-los à luz da palavra de Deus. É o que nós vimos tanto no Salmo 127 quanto no Salmo 128. E agora nós olhamos para o Salmo 129 e o Salmo 130, olhando como a palavra de Deus nos chama a refletir sobre arrependimento. Arrependimento. Irmãos, é aspecto fundamental da peregrinação, uma visão bíblica de arrependimento. E é justamente aqui que o Salmo 129, 130 nos ajuda a entender, e como fizemos nos outros salmos, nós vamos ler, apontar alguns aspectos e olhar como essa doutrina se espalha ao longo da Escritura. Então vamos para o Salmo 129, lembrando de que os salmos não eram simplesmente o inário de Israel. Salmos como esse manual de instrução no contexto da aliança que o povo tinha estabelecido, que Deus tinha estabelecido com o seu povo, mostra justamente esse manual de relacionamento com Deus. Isso é extremamente especial no livro de Salmos. Nós contamos com a palavra de Deus inspirada, que nos ajuda e nos educa, nos instrui como nós relacionamos com o Senhor. De que a sua fé não está à mercê de suas emoções. Ela deve ser condicionada, ela deve ser trabalhada pela fé. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Interessante de que o Salmo, à luz de Colossenses 3,16, é um instrumento divino justamente para nos ensinar e nos admoestar. Hoje nós vamos ser instruídos, nós vamos ser admoestados a uma vida de constante arrependimento. Bom, esses salmos de ascensão então, que nos ajudam justamente a vivermos essa vida de peregrinação até a nossa pátria celestial, nos instrui, nos guia e nos guia em arrependimento. Vamos ler o texto. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Bom, existem três divisões naturais que eu quero chamar a sua atenção no Salmo 129. A primeira delas está nos versículos 1 a 3. A segunda dela é o versículo 4. E a terceira são os versículos 5 a 8. 1 a 3... versículo 4 e os versículos 5 a 8. E ao olharmos e prestarmos atenção no movimento por trás justamente desses versos,
nós aprendemos um pouco mais do que significa essa jornada de peregrinação e depois de olharmos esses aspectos contextuais, eu quero convidar você, mais uma vez, embarcar nessa trajetória teológica para entender como nós vamos aplicar esse salmo no nosso contexto, no nosso momento. Então, o primeiro ponto, no versículo 1, fica claro que Israel é lembrado de suas angústias nas mãos dos ímpios. Meus irmãos, há algo na Escritura chamado a teologia da lembrança. Nós não somos chamados a simplesmente esquecer eventos. Constantemente, inclusive no livro dos Salmos, nós somos exortados, instruídos a lembrar de coisas. Somos chamados a ter uma lembrança. E a lembrança, obviamente, ela não é isenta de uma visão de mundo, ela não é isenta de uma interpretação baseada em fé. Sua fé interpreta eventos. Deixa eu dar um exemplo para você. Em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Versículo 4 e 5. O contexto aqui é o povo de Israel já no deserto, liberto da escravidão no Egito. E agora o povo começa a enfrentar os primeiros desafios de uma peregrinação no deserto. Falta água, falta comida. E havia um grupo que tinha saído com os israelitas, um grupo de egípcios, e eles começam no meio deles uma murmuração. Versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Agora já os filhos de Israel reclamando justamente da ausência de carne. Preste atenção no que eles lembram do Egito. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Notou aqui? O povo de Israel com saudade dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Meus irmãos, o povo de Israel não estava no Nilo Resort, não é? Eles estavam no Egito como escravos. Sequer tinham palha para fazer tijolo. E o que eles começam a lembrar agora está baseado no desejo do presente. E é assim que funciona a nossa memória, é assim que nós somos chamados a lembrar do passado, não baseado na cobiça do presente. E esse é um aspecto importante conforme o povo de Israel lembra das angústias do passado, para que eles não percam de vista o livramento do presente. Você precisa lembrar certo do seu passado antes de Cristo, para que você não desdenhe a salvação que recebeu dele, para que você não se esqueça da purificação dos pecados e estagne no desenvolvimento das virtudes cristãs. Meus irmãos, é importante o que você lembra, também é importante como você lembra. Você precisa ter uma interpretação correta do seu passado. E a interpretação correta do passado muitas vezes é um lamento das angústias que ocorreram conosco. E aqui que o salmista fica no Salmo capítulo 129, versículo 1, começando na primeira pessoa do singular, lembrando das angústias que o israelita, que o peregrino sofreu nas mãos dos ímpios. É o que ele está lembrando. E em várias ocasiões esse peregrino foi angustiado. Eu quero olhar em particular 3 ocasiões distintas em que nós vemos justamente como um peregrino, como um israelita, denuncia ou testemunha uma angústia. Abra em Juízes, capítulo 2, versículo 15. Uma angústia em específico pelo pecado, por causa do pecado. Juízes 2:15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto.
É esse termo aí, aperto, essa angústia. Aqui nós vemos pessoas sofrendo um aperto, angústia, por causa do pecado. Você sofre angústias, você sofre problemas, vamos ser francos, algumas vezes, se não muitas vezes, por causa do seu pecado. Como consequência do seu pecado, sofremos angústias. O salmista aqui ele está lembrando das angústias que ele passou. Nós também sofremos angústias, abra comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 13, por causa de um desejo não satisfeito. Um desejo não satisfeito. A passagem é de Aminon e Tamar, o estupro de Aminon para com Tamar, e a forma como Aminon é descrito mostra essa angústia de um desejo não satisfeito. Obviamente uma cobiça, nós também poderíamos colocar na categoria de pecado. E diz assim, segundo Samuel 13, 2, angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Cá está, em várias ocasiões, o peregrino sofre angústia por causa do seu pecado e por causa de um desejo não satisfeito. Mas existe também a angústia de simplesmente enfrentarmos o pecado do próximo, ou ainda vivemos no mundo caído. Segundo o livro de Samuel, versículo 22, capítulo 22, desculpa, versículo 7. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e ele do seu tempo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Bom, aqui está o autor bíblico declarando a sua angústia por causa da perseguição de um inimigo. Salmo 129, versículo 1, Israel é lembrado de suas angústias, e vamos explodir o termo angústias para suas razões específicas. Primeira delas, por causa do meu pecado. Segundo, por um desejo não satisfeito. E em terceiro, por causa da perseguição de um inimigo. Essas são as possíveis angústias do salmista. Agora, o salmista não só ele declara o seu testemunho pessoal, como ele inclui uma comunidade. O final do versículo 1 diz, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. O salmista inclui aqui Israel em seu relato. Essa angústia por três razões distintas possíveis, que é relatado por um longo período de tempo, desde a minha mocidade. Esse, inclusive, abre parênteses, é um aspecto cruel da provação, quando nós não enxergamos uma luz no fim do túnel, não é? Quando você sabe que algo vai durar 2, 3 dias, existe uma forma corajosa de enfrentarmos a provação. A grande questão é quando nós não sabemos quando vai acabar. E aqui o salmista diz, olha, eu lembro das minhas angústias desde a minha mocidade. E agora ele inclui a comunidade, Israel que o diga. Existe uma identificação aqui do peregrino com o grupo de peregrinos. Meus irmãos, o peregrino não se enxergava isolado, mas parte de uma comunidade. Um aspecto doloroso da provação é quando nós nos enxergamos sós. Parece que eu estou sozinho, ninguém se importa, ninguém me vê. No meio da multidão, eu estou sozinho. Talvez é assim que você veio hoje. Você veio no cumprimento do rito da conferência? Não tinha algo planejado para o sábado, a não ser a conferência? Você entrou aqui, não notado, no meio de um grupo, sentindo-se só. O peregrino não sofre só. Só pode ser a sua circunstância, mas não é sua identidade. O peregrino sabe disso. Deus lhe salva para colocar dentro de um povo zeloso por boas obras, de acordo com Tito, capítulo 2, versículo 14. Você não está só. Você pode experimentar solidão, mas isso não é parte da sua identidade. E o peregrino agora inclui o seu sofrimento dentro de um contexto comunitário.
Aliás, recentemente nós temos experimentado isso. Como que o isolamento faz mal para nutrir nossa fé, encorajar nossos corações. E agora, conforme nos preparamos para voltar, já temos voltado cada vez mais rápido, quero crer, chegando no fim. Temos observado o bem que faz estarmos juntos. Tem seus desafios? Certamente que tem seus desafios. Mas o peregrino sabe que parte de sua identidade é uma comunidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pelo contrário, nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, que não fosse comum a todos os homens. Quando o salmista então declara que a sua angústia não é uma peregrinação individual, mas está inserido numa comunidade, ele se coloca já e se liga a recursos de consolo. Você não está só. Você não está só. Muitas vezes é o que nós experimentamos, mas lembre-se do que é verdadeiro. Você não é só. Daí a importância de lembrarmos certo. No versículo 2, nós vemos mais uma vez a repetição da mocidade. Desde minha mocidade. A repetição enfatiza o conflito na história de Israel. O salmista, e tanto o salmista quanto a comunidade onde ele está inserido, perseveraram e não foram tragados pelas aflições. Versículo 4 diz bem claro de que o Senhor é justo, e o versículo 2 diz que não prevaleceram contra mim. Graças a Deus, não foi maior, não nos derrubou de forma definitiva. Versículo 3, nós temos uma metáfora agrícola que carrega até os versículos 6 a 8. No meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. A imagem é vívida diante deste castigo e dessa punição física que criou esses sulcos nas costas do salmista. Pode estar relacionado ao sofrimento descrito, por exemplo, no Salmo capítulo 80. Salmo 80. Versículo 4 em diante. O Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos. Ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Irmãos, é um sofrimento intenso, e a descrição vívida dessas imagens dos sulcos nas costas, nos faz pensar e imaginar a dor que o salmista experimentou. Provavelmente feridas que estavam relacionadas ao próprio povo de Israel, de acordo com Isaías, capítulo 1, versículo 1, 5 e 6, que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essas são as feridas que o povo de Israel sofre, que provavelmente faz referência a esse dor lavrado pelos aradores,
esses longos sulcos, esse sofrimento intenso. Talvez uma referência ao período pós-exílico. Depois de observar as torturas feitas para o povo, depois de ter experimentado cercos tenebrosos, depois de experimentar o distanciamento da presença de Deus, o salmista evoca: Senhor, essa é a nossa angústia. Atende, ó Deus, nossa oração. Israel foi liberto dos seus opressores pela justiça de Deus. No versículo 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Israel foi liberto dos seus opressores. A tradução possível aqui no versículo 4 é a seguinte: o Senhor justo cortou as cordas dos ímpios. O Senhor é chamado de justo porque suas ações se opõem ao injusto. Meus irmãos, o Senhor é justo. Isso significa que as suas ações vão se contrapor às injustiças. Seja ela por causa do meu pecado pessoal, seja ela como resultado de uma cobiça não satisfeita, seja ela porque pecaram contra mim, ou simplesmente porque vivemos num mundo caído. E se os ímpios querem destruir, o Senhor justo irá salvar. Então o conceito de justiça vai estar ligado ao ato de salvação. Preste bastante atenção nisso. A justiça divina está ligada ao seu ato de salvação. Isso vai ser importante quando nós olharmos para o Salmo agora numa perspectiva cristã e aplicarmos esses elementos ao nosso contexto. Então, quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que odeiam Sião. Versículo 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Aqueles que odeiam tudo o que o reino de Deus representa. Esses são os ímpios. Aqueles que se opõem aos valores do reino de Deus. Aqueles que questionam valores ligados à santidade, à pureza. São aqueles que são arrogantes. São aqueles que oprimem. São os insensíveis. Falam de paz, mas são perversos de coração. São aqueles que querem o fim dos justos. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver uma descrição vívida dos ímpios. Segunda Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Nós temos a descrição dos homens dos últimos dias. E os homens dos últimos dias, essa descrição aí detalhada dos ímpios do que nós vemos no Salmo 129. O seu caráter se opõe aos valores do reino. Suas afeições estão equivocadas. Eles amam a si mesmos. Egoístas é literalmente amantes de si mesmos. Eles amam o dinheiro. Eles são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eles até têm forma de piedade, mas eles negam, entretanto, o poder. Esses são aqueles que têm um objeto de afeição errado. Ao invés de estar direcionado a Deus, eles têm a si próprios ao dinheiro. Isso é um retrato, meus irmãos, da sociedade de hoje. Eles são extremamente orgulhosos, são jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes.
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. E essa arrogância, esse orgulho é descrita em termos de hostilidade. E no centro disso tem a descrição de que eles são caluniadores. Nos perde muito a descrição caluniador, mas literalmente, se nós formos fazer uma transliteração do termo, soa da seguinte maneira: caluniadores, diaboloi. Te lembra alguma coisa ou não? Lembra o quê? O coisa ruim, não é? Diabo. No centro, no coração dessa descrição, são pessoas que crescem à luz do diabo. Filhos do diabo. Essas são as marcas dele. E isso nos coloca em contexto de lembrarmos mais uma vez que só existem dois reinos, dois impérios. O império das trevas e o império da luz. O que Cristo fez foi nos resgatar do império das trevas e nos colocar no império da luz. Numa nova esfera de influência, não mais debaixo da desobediência, alheio ao Senhor, escravos de nossas cobiças, mas agora debaixo de uma influência do Senhor. Aqui está a impiedade, aqui está a justiça. Os ímpios estão contra tudo aquilo que Sião representa. Os justos estão tudo aquilo que Sião representa. Meus irmãos, nós somos pró tudo aquilo que o reino de Deus representa. Nós seguimos os valores do rei. Nós fomos colocados e criados nessa terra para sermos imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança foi distorcida pelo pecado e está sendo redimida, reconstruída em Cristo Jesus. Mas os ímpios são arrogantes, oprimem, são insensíveis, falam de paz, mas são perversos de coração, querem o fim dos justos. E por que eles querem o fim dos justos? Bom, primeira razão é porque nós seguimos os passos do Mestre. E se seguimos o passo do Mestre, e antes da coroa houve uma cruz, o que você está esperando? Se não carregar a sua cruz. A segunda razão, porque odeiam os ímpios, os justos, os ímpios odeiam os justos, tem a ver porque a luz expõe as trevas. A forma como você vive incomoda, porque expõe as trevas. E quando expõe as trevas, ofusca os olhos e incomoda, eles querem apagar a luz. Por isso odeiam os justos. E o que o salmista descreve é justamente essa angústia. Tanto por pecado pessoal, quanto por desejo não satisfeito, como também pelo pecado de outras pessoas. Que nos faz lembrar e refletir de que a opressão que hoje experimentamos é parte do fato de carregarmos a bandeira da cidade celestial. Eles odeiam os valores que levantamos. Eles são prepotentes, se vangloriam da impiedade, refletem um problema então de natureza e gozam de aparente e terrena prosperidade. Você é familiarizado com o Salmo 73, não é? Que é justamente o dilema que Asaf vive quando ele se defronta com a prosperidade do ímpio e ele se questiona se valeu a pena guardar a santidade. Até que ele entra no santuário de Deus, é confrontado com a verdade, vê o destino eterno dos ímpios e ele é consolado. Consolado porque nós estamos no lado da verdade. E nessa peregrinação haverão dores, mas existe uma esperança e uma alegria futura que é certa e nós aguardamos. Israel então ora e encara seus inimigos de acordo com a graça da aliança com Deus. Versículos 5 a 8. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. A aliança, meus irmãos, foi estabelecida por Deus que habita Sião. O que é Sião? Eu sei que talvez seja exigir demais da sua memória no primeiro dia, mas Sião é justamente a residência escolhida pelo Senhor, o lugar que representa o reino do Senhor no mundo.
Salmo 48, versículo 2 diz: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. A oração, então, é para que os ímpios fiquem sem honra, sem sucesso e sem bênção. Pesado, né? Pesado. Que eles sejam envergonhados, sem honra. Que eles não tenham sucesso. Que o seu trabalho seja improdutivo. Lembra ontem? Improdutivo. E sem bênção. Agora, é uma oração vingativa? Parece, né? Mas eu quero propor para você que não é uma oração vingativa. É uma oração realista. Porque a proteção de Deus para os justos significa que Ele irá abafar os planos dos maus em afligir seu povo. Salvação implica em juízo. Não para os que vão ser salvos, mas porque oprimem. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Alguém invade a sua casa, alguém armado invade sua casa. Você liga para a polícia e a polícia lhe salva. Via de regra, o que significa o fato da polícia ter te salvado? Salvou você vítima, porque ela prendeu o ladrão. Você percebe então que salvação implica em justiça. E agora a oração por justiça não se trata de uma oração meramente vingativa para benefícios pessoais, mas é uma oração realista alinhada com os valores do reino. Grande parte dos salmos conhecidos como imprecatórios carregam essa lógica. Não se trata de maldade, trata-se de uma oração realista, trata-se de uma compreensão de salvação que implica em ministração de justiça. Por isso, ela é justa. Os que afligem, não afligem o nada, afligem os justos. É isso que faz, aflige os justos. Levando então a palavra de Deus a sério, porque Deus havia prometido a bênção sobre o povo de Israel. Então o que o salmista faz é uma oração ousada, uma oração em que pede para que os ímpios fiquem sem a bênção, sem um trabalho produtivo e sejam envergonhados, porque ele está de acordo com os valores do reino. Meus irmãos, muitas vezes nossas orações ficam tímidas porque desconhecemos os valores do reino de Deus. Não oramos por justiça porque desconhecemos a justiça do reino. Então trata-se de um apelo baseado na fé do que Deus havia prometido. E o que Deus havia prometido? Volta para a origem do povo de Israel em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que o salmista faz? Entendendo as promessas que haviam sobre o povo, entendendo de que Deus havia prometido abençoar quem os abençoavam e amaldiçoar quem os amaldiçoavam, diante daqueles que os amaldiçoam, o que ele faz? Ele ora pedindo para que eles sejam envergonhados, ele ora para que eles fiquem com um trabalho improdutivo, eles orem para que eles fiquem sem a bênção. Por quê? Porque o salmista é coerente com as promessas de Deus. Parte da superficialidade das nossas orações tem a ver com desconhecimento das promessas de Deus. Você sabe o que Deus prometeu para você? Antes que a gente comece com eu sou cabeça, não sou cauda. Antes que a gente comece com vingança, sabor de mel e uma série de distorções e aberrações que existe aí fora, nós temos que parar para refletir as promessas de Deus para nós e orar de acordo com as promessas de Deus para nós. Baseado em mais uma promessa de que quando oramos a vontade dEle, Ele nos atende. Santifica o Senhor na verdade, a Tua palavra é a verdade. O Senhor, João 17:17, prometeu nos santificar com a palavra. Senhor, santifica-nos com a Tua palavra. É esse o fervor do seu coração ao ouvir a palavra de Deus. Senhor, fala conosco. Santifica-me, Senhor, na Tua palavra. Irmãos, orações que Deus ouve. Porque são compatíveis com a Sua palavra. O salmista conhece o que Deus havia prometido.
Não é uma oração vingativa, porque o propósito do livramento é poder contar os feitos do Senhor. Deus está comprometido com sua glória e agora livrar o povo de Israel está coerente com o plano de Deus de contar sua glória por meio do trato com seu povo. Salmo 70, versículos 4 e 5 diz: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Diante disso, nós temos aqui uma conclusão parcial do que estamos vendo. O peregrino de Israel era lembrado dos sofrimentos, talvez disciplina, do passado. O peregrino de Israel era também encorajado com os livramentos passados. E o peregrino de Israel era instruído a viver de forma coerente com as promessas de Deus em sua aliança com o povo. Então ele se lembra das angústias, sofrimentos do passado, ele é encorajado pelos livramentos do passado e ele é instruído a viver de forma coerente com as promessas de Deus. Como? Nós vimos isso na sua oração, para que os ímpios fiquem sejam envergonhados, tenham o seu trabalho improdutivo e fiquem sem a bênção. E isso está de acordo com as promessas dadas por Deus ao povo de Israel. Então note o movimento aqui do Salmo 129. Lembrar das angústias do passado, encorajado pelo livramento do Senhor e instruído a viver de acordo com as promessas de Deus. E daí? Como isso se aplica a nós? Logo no primeiro dia, nós lemos juntos Lucas capítulo 24, versículos 44 em diante, em que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que tudo que estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos tinha a ver com ele. E algo muito específico acerca do Senhor Jesus Cristo, de que ele padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Os Salmos têm um tema, tem uma moldura onde nós entendemos e aplicamos aquilo que do contexto histórico entendido se aplica no contexto em que nós estamos. Então, para entender os Salmos, nós reconhecemos de que Jesus é o Senhor de uma nova aliança. E é numa perspectiva cristã, então, que cantamos os Salmos. Jesus é o servo da nova aliança que canta de forma perfeita e plena os Salmos. Lembra do Salmo 22, versículo 1? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Quem cantou isso? Cristo Jesus. E ele canta isso da cruz do Calvário. Os Salmos apontam para algo muito especial que acontece e o que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Então, enquanto Israel é lembrado de suas angústias das mãos dos ímpios, lembremos de que nós estávamos mortos em nossos pecados. Porque essa é a nossa batalha. Hoje o Salmo 129 nos ajuda a lembrar, nos chama a lembrar que estávamos mortos em nossos pecados. Existem cristãos hoje que dormem num coração ingrato, porque se esqueceram que estavam mortos em seus pecados. Às vezes a gente fica preso na síndrome do testemunho derruba-avião. Já viu o testemunho derruba-avião? Alguém pega o microfone e diz, olha, eu com 7 anos comecei a vender drogas, com 9 anos eu era assassino de aluguel, com 12 anos eu tinha uma máfia, com 15 anos eu liderei uma rebelião na FEBEM, aí aos 16 eu fugi, fui para Guantánamo, lá eu liderei um grupo terrorista, e então nós tomamos o Oriente Médio, e aí nós devastamos a África, matamos cristãos, aí Jesus me encontrou, e hoje com 22 anos de idade eu sou missionário, e aí você escuta aquilo e fala, puxa, uau! Isso sim é um testemunho. Eu vou dizer para você que é um testemunho derruba-avião. Com 1 ano e meio de idade, eu comecei minhas primeiras palavras. Meu. Tudo era para mim.
Quando amiguinhos do maternal tiravam meu brinquedo, eu partia para a violência, desejando que eles morressem, porque eles roubaram meu brinquedo. Então meus pais me disciplinavam e eu olhava com o pulso levantado para os céus e para eles e dizendo, me deixem em paz, eu quero a vovó. Aos 6 anos eu fiz a minha primeira mochila para fugir de casa. Parei no portão, mas no coração eu estava fora. Aos 8 anos, espionei a prova do meu amigo. Não contei para ninguém, acertei a questão e tirei 10. Ninguém me pegou, fiz disso um hábito. Com 12 anos, eu anotava na mão, sabia que não precisava estudar, tudo que eu tinha que fazer era roubar conteúdo. Fazia o que eu queria. Aos 14 anos, eu comecei a ver coisas que não deveria ver. Ninguém sabia, era o meu pecado escondido. Você percebe? Entregue aos seus desejos, mortos em nossos pecados. Não importa quão longe ou qual a quantidade dos pecados e das consequências onde você se envolveu, todos nós estávamos na mesma tigela, mortos em nossos pecados. Lembre-se da sua angústia. Lembre-se dos seus sofrimentos. Não se esqueça de onde Deus lhe tirou. Mortos nos nossos pecados. O exílio do cristão era a escravidão do pecado. Nossa filiação, meus irmãos, era outra. João capítulo 8, versículos 34 e 35 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Éramos escravos do pecado. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, descreve de maneira vívida justamente essa dinâmica de escravidão e obediência aos desejos do coração. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o que se passou na realidade que estávamos mortos em nossos pecados? Jesus, nosso substituto, cantou os salmos nas mãos dos ímpios. Salmo 39:1 diz, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Isso foi o que Jesus fez, não o que nós conseguimos fazer. João capítulo 19, versículos 8 e 9 diz, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Enquanto eu e você gritamos pecado, estamos tomados pelo pecado, lembremos que Jesus viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Ele ficou em silêncio diante de Pilatos. E a justiça de Jesus Cristo é que nos livra do poder do pecado. No versículo 4, nós temos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Meus irmãos, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Como é que Deus corta a corda dos ímpios? Por meio da sua justiça. E é exatamente isso que Jesus Cristo fez em nosso favor. Sua justiça nos livra e nos corta dos laços do pecado. Você muitas vezes tem a sensação de que o pecado é mais forte do que você. Deixa eu lhe dizer, não é. Você tem a sensação de estar preso, mas não está amarrado a nada, porque Jesus cortou os laços do pecado. Jesus morreu pelos injustos,
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E é nele que somos feitos justos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, o que o salmista experimenta é sombra daquilo que eu e você experimentamos de fato. Aquilo que todo o povo de Israel vinha e olhava com esperança futura, eu e você desfrutamos hoje em Cristo Jesus e aguardamos uma consumação final quando estaremos permanentemente livres da presença do pecado. Estamos livres do poder do pecado e estaremos livres da presença do pecado. Não tem laço de pecado que está lhe segurando. Aliás, essa é uma das mentiras que o nosso coração prega para nós, não é? É mais forte do que eu, é mais forte do que eu. Tem um leão lá fora, e assim vai. É a justiça de Cristo que nos livra do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 4 a 7, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Justificação foi nos dada para vivermos em santificação. Justificação e santificação não são a mesma coisa. Nós somos declarados justos, recebemos pela fé, e porque estamos justificados, agora temos a capacidade dada pelo Espírito de crescermos em santificação. Ele nos santifica. Então lembre das angústias do passado, de onde o Senhor lhe tirou. Reconheça que é em Cristo Jesus que temos e desfrutamos de salvação. E agora viva de acordo com as promessas da obra e pessoa de Jesus. Da mesma forma como o salmista faz orações ousadas, não vingativas, mas coerentes com as promessas de Deus, viva de acordo com as promessas de Deus. Porque são as promessas de Deus justamente que, ao trabalhar no nosso coração, nos educa em santificação. E quais são as promessas de Deus? Há uma porção de promessas. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós já vimos Romanos 8, versículo 30, de que Deus garante o processo do começo ao fim. Nós temos promessas de que Ele estará conosco enquanto fazemos discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. E estarei convosco até a consumação dos séculos. São promessas, meus irmãos. Deixamos de desfrutar da bênção, da presença de Cristo no nosso meio, porque largamos mão da missão. Então viva de acordo com as promessas do Senhor. Haja de acordo e coerente com aquilo que Ele estabeleceu conosco. E viva em santidade. Os justos, porque foram justificados, são chamados a um viver semelhante de Cristo Jesus. Ainda em Romanos 6, no versículo 11 em diante, assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meus irmãos, nossa vitória, diferentemente do povo de Israel que via a sombra do que estava por vir, está na justiça de Cristo Jesus. E Deus sabe que nós sofremos de amnésia espiritual. Por isso Ele nos cerca, inclusive, de ordenanças, para que eu e você sejamos constantemente lembrados de uma forma especial do que Ele fez por nós. E isso fazei em memória de mim.
Celebramos a ceia do Senhor para mais uma vez sermos lembrados do que Ele fez por nós. Não se esqueça do que Ele fez por você, livrando você dos pecados, por meio da justiça de Cristo, e encorajando a vivê-lo de acordo com as promessas de Deus. Vivíamos presos, éramos escravos. E às vezes essa é a nossa experiência, mas não por condição, por opção. Hoje você, salvo em Cristo Jesus, luta contra a escravidão do pecado, porque você se submeteu voluntariamente ao servo opressor do pecado. Você está livre. A cadeia foi aberta, os grilhões foram desfeitos. Corra para os braços do seu Salvador. Estamos livres. Podemos viver o que Cristo conquistou em nosso favor na cruz do Calvário, liberdade do pecado. E nós vivemos isso em comunidade. Existe sim a possibilidade de que alguns aqui estão escravos de suas paixões, desejos desgovernados, colhendo uma vida sem a bênção do Senhor, em lares repletos de conflitos, em consciências perturbadas e vidas sem propósito. Mas o Salmo 129 nos aponta para uma realidade que hoje nós desfrutamos: a justiça de Cristo Jesus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Libertos em Cristo Jesus, para vivermos de acordo com as promessas que temos dele, vista numa vida justa que reflete a justiça que dele recebemos. A vida do peregrino é uma vida de arrependimento. E arrependimento, conforme nós vamos ver no próximo tempo juntos, no Salmo 130, não é possível senão pela justiça de Cristo. Que Deus abençoe você a lembrar sempre de onde você saiu, por que você saiu em Cristo Jesus e para viver as promessas. O peregrino, conforme caminhava para Sião, era constantemente lembrado das angústias, prisões físicas do passado, possivelmente exílio, mas ele lembra do livramento do Senhor. E por causa do livramento do Senhor, ele ora de acordo com as promessas. Assim é com os peregrinos rumo à pátria celestial. Lembre de onde o Senhor lhe tirou, como ele lhe tirou, e viva de acordo com as promessas dele. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, chegamos diante do Senhor, reconhecendo de onde o Senhor nos tirou. Estávamos mortos em nossos pecados. Não tínhamos, ó Deus, inimigos físicos que faziam sulcos nas nossas costas com varas e chicotes, mas estávamos debaixo de uma opressão ainda maior, os nossos próprios pecados, nossos desejos desgovernados. Mas assim como o Senhor livrou o povo de Israel, assim a sua justiça se manifestou em nós, nos libertando dos nossos inimigos, mundo, carne, diabo, nos fez filhos de Deus, nos deu promessas e queremos viver de acordo com elas. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque é bem possível de que a grande maioria já tenha ouvido essas boas novas, mas nos esquecemos
E então nos submetemos mais uma vez a uma escravidão voluntária, opressora, que rouba de nós a alegria da salvação. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.